E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 23 de novembro de 2023, começando o estudo com o índice futuro, que vocês veem alta de 0,40%, ainda falta encerrar um dia em que teve um volume bem abaixo, né? Feriado lá fora, então geralmente ocorre isso mesmo. Pelo intraday, vocês verão que principalmente nessas últimas horas um movimento muito consolidado, muito lateral, então nessa região praticamente aqui um retângulo, né, nesse ponto. Tivemos uma resistência aqui na parte superior, próximo aos 127.400, várias vezes tocando aqui e devolvendo, e um suporte aqui na parte inferior, nos 127.170. Então, difícil de passar aqui na parte superior, difícil de perder aqui na inferior, realmente aqui nesse ponto. Em relação ao diário, o diário segue naquele mesmo ponto, né? Então, terceiro alvo aqui no 117.115 e o preço se manteve aqui nessa região. Importante observar o que deixa aqui para amanhã o candle de hoje bonito, apesar do pouco volume. Em relação ao Ibovespa, Ibov com alta de 0,43%, volume também abaixo, assim da média, né? E também decorrência do feriado, esse movimento um pouco mais abaixo. Em relação ao tempo gráfico semanal, vem deixando aqui um candle interessante, superando justamente essa resistência dos 125.200. Próximo ponto, caso haja superação, meu ver, seria aqui no 131, 190, que seria a máxima. Então, esse aqui é um ponto interessante a ser observado. Quanto ao dólar, queda de 0,12%, segue muito travado aqui próximo a essa região de 61,8. Então, nesse ponto, que tem esse suporte também, suporte nos 4,847, um pouco mais embaixo, aqui, travado o preço do dólar, enquanto nós também temos aqui uma operação de 61,8 em andamento. Né? Então, é observar se esse tipo de operação anda aqui no dólar futuro. Quanto aos ativos, o primeiro de hoje, Açaí 3, esse é um ativo que tem um trap, né, ativado no mensal. Então, aqui em maio, ativou em junho, na verdade. Maio deixou o gatilho, em junho ativou, com alvo em R$16,13. Um trap que não chegou a estopar. Vocês observam aqui que o mês de outubro chegou bem próximo. E aqui nós já podemos também traçar um suporte, então, para o futuro. Interessante observar que esse ponto, que tipo de candle deixa, se deixa algum tipo de sinal um pouco mais interessante aqui próximo a esses 10,80. E esperar um tipo de entrada aqui, utilizando o tempo gráfico maior. Se observarmos aqui o mensal ainda não deixou o joio de Nápoles, enquanto o semanal também não. Então é interessante observar se deixa algum tipo de entrada aqui para pegar esse andamento dessa trap no mensal. Tá? Hoje seria um stop relativamente caro, né? Seria um stop de 24% para um ganho de 17%. Então, nenhum para um é uma operação que a princípio não compensa, apenas para quem estiver no ativo mesmo. CVC, um ativo que chegou a estar subindo bem hoje, chegou a subir cerca de 10%, devolveu um pouco. E vocês observam que CVC, pelo semanal, CVC tem aqui um pivô, então o pivô seria justamente nessa região, mas tem ficado preso aqui nesse ponto. Então é interessante que nessa semana rompa aqui essa região, principalmente dos R$3,13 para aí, conseguirmos traçar os próximos alvos. Então desse pivô, o próximo alvo aqui seria os R$3,70. Então, isso aqui é um alvo bem interessante, principalmente observando o tempo gráfico semanal. Próximo ativo, Simpar. Simpar é um ativo que está numa região interessante também, uma região de 61,8, e nesse mês de novembro já mostra aqui uma alta bem expressiva. Então seria aqui uma alta de 20% em novembro. Caso haja superação, o engolfo aqui desse mês de outubro, aí pode deixar aqui uma operação de 61,8, com stop relativamente caro, mas com um ganho também expressivo. Né? Da ativação poderia dar 25%.
um stop de cerca de 25 também, 1 para 1. A ideia seria o quê? Buscar uma operação no tempo gráficos menores para buscar essa 1.8 caso ativado. Então 5A, um ativo interessante para deixar aqui um alarme na casa dos 8,90, 8,93 e observar se de fato ativo. Panvel, outro ativo que deixou uma operação muito bonita de 1.8. Essa que vocês observam nesse ponto, nos 10,74, quando houve essa superação, deixou um candle interessante aqui de recuperação e andando bem, tá? Hoje é um ativo que teria como stop numa entrada 12% para um ganho de quase 17%. Mas é um ativo que pode andar bem. Quem não está no ativo, interessante o que? Observar nesse rompimento. Caso tenha volume aqui desses 13,89, aí sim pode deixar uma operação interessante também. Carrefour. Esse papel aqui deixou teve um pivô, né? Isso aqui foi uma operação que eu peguei também de Ordinápolis. O primeiro alvo é aqui nos R$ 11,07. O primeiro alvo que chegou a tocar nesses últimos dias. Muita briga aqui em cima. Depois, hoje, alta de 3%, uma alta boa em Carrefour, que tem como segundo alvo, quem ainda estiver no papel, os R$ 11,76, tá? Então, caminha bem para chegar aqui ao segundo alvo desse pivô que aconteceu aqui embaixo. Então, um movimento bom em Carrefour. Pelo tempo gráfico semanal, um candle muito bonito, por enquanto. Então, nos candles das semanas anteriores, nós tínhamos uma força vendedora um pouco mais atuante, diferente dessa semana. Essa semana, praticamente, aqui um candle mostrando força aqui. Pelo mensal, candle muito expressivo, cara. Neste mês de novembro, uma alta de 26% em Carrefour. Uma alta realmente muito boa. E deixando aqui um movimento bom de recuperação em Carrefour. Interessante. Próximo ativo, assim como eu já falei, seria BBDC, outro ativo. Hoje abriu aqui com gap. Então, se vocês observarem aqui, tínhamos outra região de gap aqui no passado. Foi justamente a zona de força que segurou o tempo gráfico diário de hoje, fechando com alta de 2,67%. Então, interessante quem estiver no papel observar como é que vai se comportar aqui o ativo próximo a essa região do gap aqui na parte inferior. Então, seria aqui próximo a esses R$ 15,80, R$ 15,90 praticamente. Dependendo do candle que deixar, pode deixar aqui um sinal interessante. É um ativo que tem como primeiro alvo ainda aqui os R$ 17,23. Ativando o pivô, aí conseguiríamos fazer uma projeção bem mais acima. Então, um movimento interessante também em Bradesco. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima.